Oi, meus amores, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Bem-vindo para mais um dia de vídeo aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é abrir empresa. Se você for abrir uma empresa aqui em Malta, quais são vantagens e desvantagens de cada tipo de empresa que você abrir? Se você pode abrir ou não, sendo ali brasileiro, vamos supor que você não tem passaporte europeu, ou quais são as facilidades caso você tenha o passaporte europeu. Vocês viram aqui, né, que eu tô com um microfone novo? Depois de 300 anos, agora que eu vou adquirir um microfone. Tô toda empolgada, gente, me segura. Então, mas vamos lá. Vamos começar aqui pelo self-employed. Quais são as vantagens de ser o self-employed? Self-employed significa basicamente que você é um trabalhador autônomo. Então você vai ter umas vantagens com questão das burocracia, basicamente, na questão de contratar um contador ou não, né? De repente você não quer ter esse custo a mais, que é importante ter se você realmente quer seguir ali e progredir na sua empresa, é importante ter sim um contador, independente da categoria da empresa. É o seguinte, primeira coisa de todas é que o self-employed, ele não tem um custo inicial para abrir. Você consegue abrir ele tipo de graça, não precisa nem de contador para abrir, pra você ter noção. Você pode ir num órgão aqui de Malta, que eu não lembro o nome agora. Não lembro o nome agora. Mas eu vou colocar o nome aqui na descrição. Vou colocar o nome aqui para vocês, ou na descrição ou aqui na tela. E você pode ir nesse local, você pode ligar lá para se informar também, mas ir lá pessoalmente é melhor. Leva ali a documentação que eles pedir. Se você for europeu, você for ali, tem passaporte europeu, vamos supor italiano, português, enfim. Aí sim, você consegue fazer essa abertura do self-employed. Caso não for, você não consegue fazer o self-employed aqui em Malta. Você teria que fazer, então, a LTD, né, limitada, por exemplo. Ou cooperativa, né, que é outros 500 que eu vou falar para vocês em uma outra parte aqui. Então, assim, essas são as vantagens iniciais. Também tem outra vantagem de você ser isento de imposto, mas isso não se dá só apenas o self-employed. Ele dá também àquele que é limitada, desde que a empresa realmente fatura abaixo de 30 ou 35 mil euros por mês, por ano. Se ela fatura esse valor por ano abaixo desse valor, ela está isenta, então ela pode se beneficiar, ela tem que fazer basicamente um cadastro para poder se beneficiar desse, né, do artigo 11 da lei do VAT ali e tudo mais, que você... VAT significa, tipo como se fosse um imposto aqui em Malta, trimestral que a pessoa paga. Então, esse imposto trimestral, ela não pagaria. Ela ia basicamente ficar isenta caso ela não tiver realmente esse faturamento acima desse valor. E ela comprove isso anualmente, que ela tem que fazer uma declaração e comprovar anualmente. Mas tem um imposto anual, que eu vou falar mais pra frente também, porque aí já vai ser unânime para as duas empresas, independente do tamanho, né? Se é pequena, grande, enfim. E aí tá. Também tem essa isenção, né, no artigo 11, se for, vamos supor que você faturou a mais. Imediatamente, se faturar mais de 35 mil, aí você já não é mais isento, você já tem que cobrar ali os 18%, que é o imposto em Malta. Ele vai de 0 a 18%, que é o imposto de VAT. E se você for o imposto anual, que é o tax, você já paga 35% sobre o lucro. Então tem essa diferença aí, trimestral e anual, tá? Esse daí eu acho que é os pontos principais aqui. Eu tô meio que juntando tanta coisa porque é muita informação. Então, esses casos iniciais são do self-employed. Caso você queira abrir, é fácil, tranquilo e tudo mais. Rose, eu vou ter direito de morar em Malta apenas porque eu tenho uma empresa? Olha, não tem. Se você, vamos supor, a não ser que você tenha ali um sócio, por exemplo, e você coloca a empresa no nome do seu sócio e aí você se contrata, né, como funcionária da empresa. Aí esse é o direito, caso você não for europeu e tudo mais, né? Se você é self-employed, independente se você abre empresa ou não, você é europeu, você pode morar em Malta, tranquilo. Sem treta. Agora vamos falar um pouco mais sobre a LTD, a limitada, empresa limitada ou cooperativa, né? Cooperativa e limitada, a diferença é que vamos colocar as diferenças das três, né? O que é o self-employed? É o trabalhador autônomo, que ele pode ser apenas ele na empresa, não pode ter sócio, ele pode ter mais de um funcionário,
quantos funcionários ele quiser, faturamento, tanto uma quanto outra, pode ter quanto faturamento quiser, só se ela quiser, de fato, ter uma vantagem de não pagar imposto, pagar, né, o VAT, que ela pode ali ter um faturamento abaixo de 35 mil. Mas caso ela faturar ali 1 milhão por mês, não importa a categoria da empresa, tá? Agora vamos falar do LTD, que a gente comecei a falar aqui, né? O LTD, o Self-Employed e a cooperativa, qual que é a diferença entre os três? A diferença é que o Self-Employed, né, o trabalhador autônomo ali e tudo mais, que ele registra o seu VAT, ele basicamente ele vai responder sobre todo o patrimônio que ele tem ali. Tipo, vamos supor, ele tem bens, tem uma casa, tem carro, tem ali uma poupança. A empresa e ele responde juntinho ali, ó, vamos supor, pela falência da empresa, caso houver, judicialmente e tudo mais. Essa cobrança, ela é feita e ela não é limitada ao valor dos bens. Ela vai, tipo assim, catar os bens tudo ali para poder pagar a dívida, caso houver. Mas uma limitada não. Limitada, ela vai ser limitadíssima ali ao valor do capital social que a pessoa colocou. Eu tenho ali um capital social de 5 mil inicial, pronto. Esse valor ali, você vai responder ao máximo aquele valor, os sócios ali da empresa, e não vai pegar seus bens pessoais, é seu e tá tudo certo. Esse é o limitado. Cooperativa também. Cooperativa é para aqueles que já faz ali um monte de membros, uma sociedade muito grande, para bens comuns ali, vamos supor, um iGame da vida, que provavelmente deve ter mais de um sócio, né? Deve ter vários sócios ali, todos ali com as suas leis comuns ali de membros, né? Cada um, membros sabe? Esse é a cooperativa. Mas vamos falar mais, que a gente vai falar mais sobre a LTD e a Self-Employed, né? Agora, voltando à LTD de novo, qual que é a diferença dela, né? O que ela vai... Quais são os custos, de fato? Bom, você vai ter um custo inicial ali, cara, chutando vai ser uns 2.500 inicial, e eu ainda tô colocando pouco, tá? Porque, ó, eu até coloquei uma anotação aqui. Tá aqui, ó. No caso, a LTD, ela vai ter que ter ali um capital inicial de 1.164,69. E pelo menos 20% desse valor deve ser depositado numa conta ali que você abriu aqui para poder gerir os seus business, né? Gerir a sua empresa. Uma conta ali empresarial, pode ser nos bancos local aqui, pode ser num banco, né, que você achar que é mais pertinente, ou às vezes um online, né, e tudo mais. Mas tem que ter esses 20% depositado ali, como se fosse ali, né, um start, o inicial da sua empresa. Então, diferentemente, o Self-Employed não precisa, mas o LTD já precisaria. Além de você ter o custo com o contador, porque para abertura ele é muito mais burocrática do que um Self-Employed. Você não consegue simplesmente ir lá no local específico ali para fazer a abertura de uma empresa normal, uma empresa grande. Você realmente precisaria de chamar um contador e fazer essa abertura, que ele vai cobrar um valor ali agregado. Vai variar, tá? Vai variar. Se você realmente não vamos supor, um europeu, você quer realmente abrir sua empresa, você consegue como LTD. Então, se você despender ali um capital, sei lá, mano, vai ter uma entrada ali, uns 2.500 minimamente para você fazer essa abertura de empresa, tá? Tem outros custos também, e aí você vai ter também o custo do VAT, que é trimestral, o contador ali todos os meses fazendo para você, além do custo do imposto, né, que você tem que pagar, que VAT ele vai de 0 a 18%, depende, né, de fato, qual que é a sua atividade, depende de fato vários fatores, o produto que você vende, o serviço que você vende, tudo isso vai impactar, que pode ser 7%, pode ser 18%, pode ser 0%, né, até 5%, enfim. Então, esses são, acho que, os pontos mais importantes para você entender, de fato, quando você quer ou vai abrir uma empresa aqui em Malta. Outra coisa, cara, que é muito importante e é muito boa, e eu deixei pro final só pra ver se ia ficar aqui até o final mesmo. A parte mais boa é que aqui em Malta, a gente tem aqui um paraíso fiscal. O que é isso, Rosimeire? Paraíso fiscal, basicamente, o empresário, caso ele não é residente em Malta, caso a empresa dele não reside em Malta, e ele traz ela para cá,
Basicamente, ele vai pagar, ao invés dele pagar ali os 35%, ele até paga 35%. Só que esse valor é reembolsado para ele, então ele vai passar a pagar de fato 5%, 5% de imposto. Então, assim, é uma coisa muito boa, porque vamos supor que, sei lá, a gente mesmo, eu, meu sócio, a gente geralmente paga esses 5% apenas de taxa. Não de VAT, tá, gente? É taxa, aquele que é anual, de fato, ali, que vai ser pago conforme o lucro da empresa ali no ano e tudo mais, do ano anterior, né? Declara esse ano, exemplo. Então, ao invés de eu pagar ali 35%, eu posso até pagar. Só que aí eles vão lá e devolvem de novo aqueles 30% e eu vou pagar só os 5% de fato. E aí é algo muito bom. É de fato um paraíso fiscal, porque isso não é em todos os países que acontece, né? Ainda mais. Então é isso, gente. Eu acho que esse vídeo aqui não é algo que vai ser tão fácil assim de vocês entenderem. Pode ser que vocês vejam mais de uma vez, mas é algo que vale muito a pena se você realmente quer abrir uma empresa aqui em Malta. De repente, eu mesmo sou contratada na minha empresa, então eu basicamente, com 5 anos, a gente consegue fazer ali, né, o ID maltês, basicamente, estando em Malta, né, mas eu até então não tenho 5 anos, então, para eu trabalhar para mim mesma, eu tenho mais autonomia e tudo mais, eu me contratei na minha empresa. Então, ao invés de eu estar lá com meu sócio ali dentro da empresa, nós dois como sócio, basicamente, ele abriu no nome dele, e aí eu fui lá e me contratei como a financial controller da empresa. Que aí eu consigo ali administrar a parte contábil toda também, assinar como contadora da empresa, e a gente não precisa pagar um contador externo, né? Fica muito melhor. E aí, basicamente, é isso. Então, eu acho que vale muito a pena, mas caso você não for brasileiro e queira abrir, também tem como abrir com sociedade. Vamos supor, né, igual eu fiz. Você pode abrir com maltês, com uma pessoa, outro europeu e tudo mais, que você confia 100%. Esse realmente é meu sócio, eu confio mais que 1000% nele. Então, vale muito a pena, pela autonomia que você tem de ir e vir e tudo mais. E também de empreender, né, cara? Você tem a possibilidade de empreender de fato e fazer acontecer. Depois eu posso fazer um vídeo aqui sobre empreendedorismo, tipo, colocando as opções de empreendedorismo. Eu já tenho um aqui, mas eu posso fazer mais. Opções de empreendedorismo aqui em Malta, quais são as possibilidades que você possa atuar nessa área aqui, que vai dar muito bom. Como, vou até colocar algumas aqui, até na parte de estética tem muito, estética, salão de beleza, corte de cabelo em geral, feminino, masculino. Isso aí é uma área que, tipo, dá muito. Unha, né? Fazer unha e tudo mais. Cílios, sobrancelha. Cara, estética no geral. Pelo menos é o que eu vejo sempre lotado. Todos os salões que eu vou é sempre muito lotado de gente, então vale muito a pena. Mas é lógico, tem outras áreas também. Então esse é o vídeo de hoje. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham ficado até o final. É um vídeo meio grande, mas nunca fiz um vídeo sobre isso aqui, eu acho que vale a pena, já que é a minha área, né, eu sou contadora aqui, então eu precisaria, né? Seria muita cara de pau não falar sobre minha área, uma coisa que vai ajudar outras pessoas aqui a empreender. Te vejo no próximo vídeo, cara. Ah, não esquece de curtir aí, ó. Curte, comenta aí, vai ser da hora, né? Vai ser da hora. Te vejo depois.